Muito bem, eu quero compartilhar uma palavra que está em Marcos, capítulo 4, o versículo 28. Fique muito atento, especialmente nessa introdução. Marcos 4, 28 e o 29 diz assim: a terra por si mesma frutifica. Vamos repetir essa frase? Isso é didático, ajuda a gente a lembrar. Vamos repetir isso? Vamos lá. A terra por si mesmo frutifica. Olha só, guarda isso aí. A terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. A terra por si mesmo frutifica. Curva a sua cabeça, quero orar por você. Espírito Santo querido, nós estamos diante da Tua poderosa palavra, Senhor, essa espada de dois gumes que penetra até o ponto de separar a alma do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os propósitos do nosso coração. Senhor, nós clamamos em nome de Jesus, que o Senhor faça essa cirurgia hoje, que a Tua palavra, essa espada de dois gumes, esse bisturi, ela nos corte, ela plante aquilo que precisa ser plantado em nós e também ela arranque aquilo que é inútil para nós. Em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos como igreja, declaramos que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu quero dar os créditos dessa palavra, para o pastor Eibe. Às vezes a gente ouve um pregador aqui, outro pregador ali, e aí a gente constrói uma palavra. A gente não pode dizer, olha, essa palavra aqui é do pastor tal, porque já está tão misturada, a gente pode até, porque não é mais, na verdade a palavra já é nossa agora, mas essa palavra que eu fiz questão de deixar o máximo possível, do jeito que o pastor Eibe pregou, porque realmente um dos homens que mais me influencia nessa nação é o pastor Eibe, o cara que eu mais ouço, assisto, é o pastor Eibe, assim, de longe, não só pelos resultados dele, não só pelos resultados dele, que ele é incrível, irmão? Onde ele coloca a mão, prospera, é um negócio assim, incrível, mas pela família que ele tem, pela paixão que ele tem por Jesus, pelo compromisso que ele tem com a palavra de Deus. Então eu quero incentivar muito que você assista essa série dele, essa série que me influenciou demais, Frutificar. Como é o nome da série? Frutificar, São 3 palavras que ele pregou ali. Como que a gente pode ter uma vida mais frutífera, não só espiritualmente, mas também a nossa vida prática, Então realmente me abalou muito, me impactou muito, me afetou muito essa palavra. Então vamos lá. Eu estou chamando essa palavra, eu coloquei esse tema assim, como gerar uma promessa. Deixa eu ver aqui, tem alguém que você crê que você tem uma promessa na sua vida, pelo menos uma? Tá. Então, agora como que a gente gera, Como que a gente coloca essa promessa para fora? Como que ela frutifica na prática, na nossa vida? Então, esse versículo que a gente acabou de ler, a terra por si mesmo frutifica. Isso aqui é muito interessante, porque, irmão, tudo na vida natural, presta atenção, tudo na vida natural vem da terra, Essa cadeira meio que você está sentado aí, O ferro vem da terra, O plástico vem da terra, O petróleo vem da terra. A comida que você come, pastor, mas carne não vem da terra, mas o pasto vem, e sem pasto não tem boi, Então realmente tudo vem da terra. Inclusive Gênesis 1:11 diz que produza a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua semente. Isso aqui foi uma palavra de Deus, uma ordem de Deus. Produza a terra. Gênesis 1:24, Deus também vai dizer: produza a terra seres viventes. É claro que, pastor, então a terra que produz seres viventes, claro que a gente sabe que não é isso, mas naquele primeiro momento da criação ali, tudo estava saindo da terra, Então Deus falou: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. Até o homem, em Gênesis 2:7 fala que então formou o Senhor Deus ao homem. Como que ele formou o homem? Do pó da terra, Então, irmão, tudo vem da terra, essa terra natural, tudo vem da terra. Essa terra, realmente Deus fez essa terra milagrosa, ou não é verdade?
a riqueza, né? O ouro, o ferro, não é? Tudo vem da terra, tudo que a gente usa, tudo vem da terra. Agora, qual que é assim o segredo aqui? Porque assim como a terra natural por si mesmo frutifica, não é isso que a gente leu? A terra por si mesmo frutifica. Então, a terra espiritual, nós temos uma terra espiritual, eu quero te dizer isso hoje à noite, ela produz por si mesma. Escuta bem. Agora, pastor, mas que terra é essa? Está aqui a resposta na Bíblia. Mateus 13:19, eu quero que você me acompanhe. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado, onde? No coração. Qual é a terra espiritual? É o seu coração. Então preste bem atenção, a terra espiritual é o nosso coração. Então quando nós nascemos de novo, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando nós recebemos o sacrifício que Ele fez por nós na cruz, nós cremos nele. Então quando acontece o novo nascimento, a Bíblia diz que aquele que não nascer de novo não vai entrar no reino dos céus, amém, queridos? Agora, quando acontece o novo nascimento, o que acontece com a gente? A gente recebe um novo coração. A Bíblia diz isso, né? Que Deus, lá no Antigo Testamento dizia que Deus tiraria esse coração de pedra, esse coração insensível, esse coração indiferente à sua palavra, e nos daria um novo coração. Nós já recebemos esse novo coração. Agora, o que eu quero te dizer aqui hoje à noite? Que assim como a terra por si mesma frutifica e tudo vem dela e já está nela, irmãos, tudo que nós precisamos para viver, tudo está na terra do nosso coração. Quem está me entendendo? E não é? E esse coração, esse novo coração por si mesmo, ele frutifica. Todos os recursos que eu preciso já estão dentro de mim. Aleluia. Irmão, eu quero dizer uma coisa para você. O seu coração é uma terra milagrosa. Diga glória a Deus. Mas pastor, o meu coração, o seu coração é uma terra milagrosa. Olha o que diz, irmãos, Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Então nós já temos essas bênçãos. Quem está comigo? Não é? O apóstolo Paulo mesmo, ele diz que nós nós recebemos muito mais do que nós pedimos ou pensamos, conforme o poder que em nós opera. Diga, eu tenho um coração poderoso. Diga assim, o meu coração já tem tudo o que eu preciso. Você está começando a entender isso, né? A Bíblia diz em 2 Coríntios 1:20, que porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele, em Jesus, o sim. Diga glória a Deus, não é? A Bíblia diz que são, quer dizer, a Bíblia diz não, os teólogos dizem que são mais de 8.000 promessas. Eu estava na IFOL agora essa semana, o Cote diz que tem 12.000. Uau, eu nunca tinha ouvido essa. Vamos lá, né? Beleza, eu só sei que tem muito, né? Meu Deus, 8.000 promessas, e todas as promessas já tem o amém de Jesus, não é? Já estão à nossa disposição, já estão dentro de nós, já estão na terra do nosso coração, irmão. Isso é tremendo. Agora escuta bem, então a vida cristã não é a gente tentando convencer a Deus de nos dar o que nós precisamos. A vida cristã é a gente descobrindo esses recursos infinitos que já estão dentro de nós, na terra do nosso coração. É isso, é sobre isso que eu quero falar com vocês, não é? Por exemplo, nós já temos a cura, não temos? A Bíblia não diz que Jesus morreu, não é? Pelos nossos pecados, Ele levou as nossas enfermidades. Inclusive é interessante, né? Sobre a cura, esses dias eu machuquei minha mão e ficou um ferimento que doía muito, né? Às vezes eu esquecia, molhava, né? E eu fazia igual o pastor Antônio, né? Rapaz, o pastor Antônio é um homem muito santo. Rapaz, a gente estava junto, não, esse aí eu tenho que contar. A gente estava junto ali e tal, rapaz, aí ele saiu rápido para atender uma situação, rapaz, e ele bateu na quina da mesa, assim, aqui por aqui, assim, sabe, assim, bem aqui nessa região. Aí ele disse, glória a Deus, rapaz, eu prometo para você, não foi? Eu disse, não, pastor Antônio, está em outro nível, né, está em outro...
Eu não dei conta. Quando eu machuquei a minha mão, eu não consegui falar glória. Mas, irmãos, o fato é que, interessante, eu só mantinha a minha mão limpa, né? Não passei remédio nenhum, eu só mantinha limpo, e ela mesmo foi se autocurando. Diga assim: eu já tenho o poder da cura dentro de mim. Mas não só esse poder, irmãos, a terra do seu coração, por ela mesma, ela frutifica. Quem está me entendendo? Então, qual que é o nosso tema mesmo? Como gerar uma promessa. Como que você vai gerar uma dessas 8.000 ou 12.000 né? promessas que já estão à sua disposição dentro de você? Como que isso vai vir para fora? Como que isso vai abençoar a sua vida prática? Amém, queridos? Muito bem, então é sobre isso que eu quero falar. 3 coisas aqui para a gente praticar. Eu acho que são coisas bem assim, simples, mas muito profundas, cada uma delas, e cada um de nós pode praticar essas coisas, vocês vão ver. Então a primeira coisa aqui, quem está pronto aí para receber? Vocês querem saber como gerar uma promessa? Amém, eu também quero, né? Então vamos lá. Então a primeira coisa aqui, eu preciso engravidar, né? Como eu falei agora no Tadel, não parece, né? Mas eu estou grávido. Vou falar para você daqui a pouquinho. Então eu estou grávido. Então nós precisamos engravidar da palavra de Deus. Olha o que diz aí, Tiago 1:21. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Irmãos, impressionante, né? Essa mansidão significa essa submissão inteligente. Não é? Então eu não vou ficar resistindo, né, à palavra, como o boi resiste ao aguilhão. Não, se a palavra está dizendo isso, eu vou obedecer. Agora, eu acho interessante isso. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Sabe, a figura aqui é de uma inseminação, não é? A palavra tem que penetrar, não é? Eu e a Meila temos 3 filhos, né? Mas, irmãos, eu não vou entrar em detalhes, mas eu precisei implantar a semente nela, né? Não foi só olhando para ela, ou tocando em sua mão, não é? Bom, né? Diga assim, a semente tem que ser implantada, né? Então a terra é o coração, e a semente é a palavra de Deus. E o apóstolo Tiago está dizendo que a palavra tem que ser implantada. Não é só, você está aqui ouvindo essa palavra, você está tendo um contato com a palavra, beleza. Mas isso equivale, irmãos, ao toque da mão. Isso equivale a um abraço. Beleza, é muito legal um abraço, é muito legal o toque de mão, o olhar, o contato. Mas, meu irmão, para que haja frutificação, tem que implantar, não é? É um processo, tem que implantar a palavra, entendeu? No coração. A Bíblia fala, né, em Marcos 4:14, que o semeador semeia a palavra. Diga, a semente é a palavra de Deus. Agora presta atenção, irmãos, é a semente que ativa essa terra poderosa, não é assim? Não é assim? Você tem a semente ali, não é? Sabe que eu gosto muito de agricultura lá em Palmas. Nós temos uma chácara muito grande. Eu plantei hoje, essas árvores são todas frutíferas. Eu plantei lá 3.000 árvores. Tenho uma testemunha. 3.000 árvores. E elas todas hoje, porque muitos anos atrás, né, só de açaí nós plantamos ali, pelo menos, nós plantamos 1.000 pés de açaí. Mas só que açaí não é como Belém lá, né? O açaí está para Belém como Araucária está para Curitiba. Onde você planta dá muito, mas lá em Palmas deu muita, foi difícil. Mas plantamos muito, não é? Agora, irmãos, é impressionante. Você tem a semente ali. Eu lembro que eu trouxe da Embrapa umas sementes especiais de açaí para plantar lá. Mas é o que Jesus disse: se a semente caindo na terra ela não morrer, ela não germina. Então, que semente linda! Mas se você não colocar na terra, escuta, o que vai ativar o poder da semente é a terra do seu coração.
o que vai ativar o poder que está no seu coração, essa bênção que já está no seu coração, é a semente da palavra de Deus. Está entendendo? Então é igual a inseminação, né? Então está lá o óvulo, está lá lindo, que coisa mais linda. Vocês já viram a fecundação, como é uma coisa mais linda, né? É uma coisa mais linda. Aí isso é quando o espermatozoide entra, um monte, milhares, né? E aí eles vão, né? É o espermatozoide viajando para aquela viagem maravilhosa. Aí quando ele chega no útero, aí uma turma fica assim, e agora? Para a direita ou para a esquerda? Né? Aí uma turma diz, eu vou por aqui pela direita. A outra diz, eu vou para a esquerda. Puxa vida, aí não tinha óvulo lá na esquerda, coitado, aqueles todos, né? Já era. Não é? Mas os que sobraram foram para a direita, ainda estão no jogo, beleza. Aí eles chegam lá e eles veem, que coisa mais linda. Eu fico imaginando a cabeça de um espermatozoide, né? Quando ele vê aquela imagem, aquele óvulo maravilhoso, aí ele pensa que ele vai chegar lá e já vai entrar. Aí ele já, aquela corrida, já vai o primeiro, pum, e não acontece nada. Ele bate, pensa na frustração, ele bate naquele negócio ali e não acontece nada, e ele fica desesperado. Mas você sabe, né, que precisa de aproximadamente 300 milhões de espermatozoides, porque eles têm na cabecinha deles uma enzima, que quando eles encostam na coroa do óvulo, eles liberam essa enzima, e os 300 milhões vão ter a quantidade suficiente para quebrar aquela coroa. Meu Deus, diga glória a Deus. Não é? Por isso que eu digo, um dia eu estava falando com meu filho, Paulinho, né, ele estava meio em crise, ele era criança, e ele meio em crise, lutando com algumas coisas. Eu falei, meu filho, você já é um vencedor, rapaz. Aí eu contei toda essa história do espermatozoide. Pensa só, você venceu, cara. Você venceu 300 milhões, meu irmão. Você está aqui, você já nasceu vencedor. Aí ele começou a chorar. Aí chorando, eu falei, cara, por que tu está chorando? E os meus irmãozinhos todos morreram. Mas irmãos, escuta bem, o que ativa o seu coração, que é milagroso, não é? O seu coração, a terra por si mesma frutifica. O que ativa isso é a semente. Qual é a semente? É a palavra. É a palavra. Então é assim que a gente fica grávido de uma promessa, não é, irmão? Então quando a semente entra na terra, ela produz. Quando ela entra no óvulo, ela gera vida. Quando a palavra, ou seja, a semente, entra no nosso coração, ela vai produzir o milagre. Diga glória a Deus. Amém, queridos? Então é muito, muito, muito lindo isso, muito lindo isso. Eu acho muito interessante quando a Maria engravida. Quer ver? Acompanha comigo Lucas 1,34. Eu acho muito legal, porque o anjo diz para ela, olha, você vai gerar o Messias. Ele vai reinar para sempre. Ele vai sentar no trono de Davi. E fala um monte de coisa para ela. Ela faz uma pergunta muito interessante. Ela diz, mas como que será isso? Pois eu não tenho relação com homem algum. Ou seja, qual é a pergunta dela? Como que essa semente vai ser plantada? Se eu não tenho relação com homem algum. Eu sei que eu tenho um ventre poderoso, que é capaz de gerar o Messias. Mas se não tiver semente, então a semente não vai ativar o poder, não é, do coração, da terra do coração. Eu não tenho relação com homem algum. Aí é interessante, o anjo responde para ela, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Aí ele fala assim, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Cadê aqueles que têm uma promessa? Deixa eu ver. Diga assim, para Deus não haverá impossível. O poder que você precisa para gerar essa promessa já está em você. Agora, o que tem que acontecer? A semente tem que entrar. A semente tem que ser semeada. Então essa é a pergunta da Maria. E quando o anjo responde que o Espírito Santo vai fazer isso, então ela fala assim, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Irmão, nesse momento a semente foi implantada. Nesse momento a semente entrou.
Nesse caso, acho que não teve corrida, né? Foi só um certinho já. Foi só umzinho que o Espírito Santo colocou lá dentro. Amém, queridos? Mas se não tiver semente, a terra não produz, a terra do coração não produz. Então, o crente, ele já tem todo esse potencial. Mas o que é que está acontecendo? Ele não está recebendo a palavra implantada. E aí isso impede que ele produza o fruto, o milagre. Quem está me entendendo? Então qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer para gerar uma promessa? Você tem que ficar grávido, meu amigo, minha amiga. Amém? Quem quer gerar uma promessa? Você tem que gerar uma promessa. Você precisa ficar, a primeira coisa, você precisa engravidar. E a minha oração aqui no final vai ser que todo mundo engravide. Amém? Aleluia. Muito bem. Tá bom, agora olha só. Beleza, vocês já entenderam a primeira coisa. Eu tenho que engravidar. Entendi. Agora, pastor, eu sei que essa pergunta está em você aí. Pastor, como que eu engravido? Quem quer engravidar? Não é? Então, como engravidar da palavra? Isso aqui é muito prático, muito legal. Olha só o que diz Josué 1:8. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita, diga medita. Diz de novo bem forte, medita. Mais uma vez. Medita. Não é? Então, para eu falar, eu preciso meditar nele de dia e de noite, para que eu tenha o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, irmão, como que eu engravido de uma palavra? Como é que é? Como é? Meditando. Meditando. Olha, interessante isso que Deus fala para o Josué, né? Então, Josué, não cesse de falar. Sabe que essa palavra meditar é murmurar bem baixinho, mas não é murmurar no sentido negativo, né, da palavra. Murmurar assim, falar bem baixinho, ou seja, eu fico falando comigo mesmo, não é? Eu fico falando aquela palavra, aquela promessa, eu fico repetindo ela, eu fico decorando esse versículo que está relacionado à minha promessa, eu fico meditando nele, eu fico pensando. O que é meditar? Eu fico pensando nele, eu fico falando ele, não é? A palavra meditar também, ela é bem assim explicada pela palavra ruminar, né? Eu estava lendo hoje sobre ruminar, né? Que o boi ele tem quatro partes no estômago. Então quando ele come ali, não é? Ele come rápido, já engole, pá. Vai para a primeira parte, aí ele volta, né? Ele já volta cheio de líquido, cheio de ácido, cheio de um monte de coisa importante ali. Aí ele volta para a boca, aí o bicho, uma delícia, né? Então, não é? Mas qual que é o fundamento de ruminar? É tirar tudo que tem ali. Por isso que o boi pode comer palha, não é? Por isso que na seca os caras pegam palha para eles comerem, por causa que nós não temos condições de fazer isso, nós não temos isso, mas como o boi pode ruminar, ele aí vai para lá, aí volta, aí mais líquidos, enzimas, e volta. Aí ele consegue tirar, até da palha ele consegue tirar nutrientes. Quem está me entendendo? Isso que é ruminar, irmãos. Sabe, não é você dando uma lida na Bíblia, rapidola, que você vai engravidar. Quem está me entendendo? Qual é a primeira coisa que você tem que fazer para gerar uma promessa? Fala para mim, qual que é a primeira coisa? Engravidar. Como que você engravida? Meditando. O que é meditar? É ruminar. Então você lê, às vezes, não sei se acontece com você isso, como acontece comigo, às vezes eu estou ali lendo, aí eu começo a distrair, né? Começo a pensar em outra coisa, tem uma preocupação, né? Irmão, não cai nessa. Não, eu já li meus 5 capítulos, meus 10 capítulos. Você pode até ler só um, mas aquilo entrou em você. Você leu de novo, né? A Meila lê em várias linguagens, inclusive ela está lendo em voz alta agora em espanhol. Não é? Espanhol. Ela está lendo em voz alta em espanhol. Entendeu? Acho legal isso, que eu vou ouvindo também, meu ouvido já vai começando a acostumar, tal. Muito legal. Isso é ruminar. Você pega aquele capítulo e você lê de um jeito, lê de outro, lê numa linguagem, lê noutra, lê em espanhol, anota, pensa. Meu irmão, é isso. Aí você sai dali, decora um versículo e
Está entendendo? Quem está me entendendo? O que é que é? Como que eu engravido? É através da meditação, é falando baixinho aquela palavra para mim mesmo, é ruminando aquele princípio, não é? Eu acho muito interessante isso, irmão, muito interessante isso. Quer dizer, para eu ter uma vida frutífera, eu preciso meditar, ruminar, assim eu vou implantar a palavra no meu coração, que já é poderoso. Quem tem um coração poderoso? Só os que têm um coração poderoso, diga glória a Deus. Você já tem um coração poderoso, tudo que você precisa já está no seu coração. Tudo que nós precisamos, interessante, não é interessante isso, irmão? Tudo que nós precisávamos para viver na terra, já estava na terra. Não é muito doido isso? Não é muito louco isso? Os caras vão só descobrindo aí, né? Vão descobrindo, agora descobriram mais. Como é que esse metal que o Brasil é muito rico, né? Que os caras estão brigando por. Como é o nome dele mesmo? É o grafeno também, o grafeno, né? E tem outro, alguém falou aí. Como? Esse mesmo. É esse mesmo. Quer dizer, está lá na terra já. Está lá na terra. As nações mais poderosas do mundo vão ser essas que têm esses recursos aí. Não é? Que está na terra. Meu Deus, está na terra. Nós estamos aqui vivendo aqui, olha, há centenas de anos. Agora que os caras estão aí entendendo, cara, o que esse metal é capaz de fazer. É uma loucura, é uma loucura. Fala de novo, é nóbio, é? Inóbio, como é o nome? Nióbio. Irmãos, eu vi uma reportagem sobre. É assustador o que esse bicho pode fazer. E o Brasil é riquíssimo nisso. Não é? É assustador. Coloca todos esses outros metais aí no chinelo aí. E está na terra. Diga, o que eu preciso? Já está aqui dentro. Aleluia. Agora, o que precisa? O que precisa? Da semente. A semente vai entrar aí, ó. Ela vai penetrar, a palavra em voz implantada. Aí ela vai brotar lá dentro. E aí ela vai produzir algo extraordinário. Um fruto extraordinário a partir da terra do seu coração. É doido isso, irmão. É muito louco isso. Amém? Bora ler junto aqui, ó. Quero que vocês leiam junto comigo aqui, Marcos 4,14, ainda sobre como engravidar de uma palavra. Vocês já entenderam que vocês precisam engravidar, agora vocês estão entendendo como engravidar, é meditando, é ruminando, não é? Agora olha só o que diz, Marcos 4, a partir do 14, quer ver? Lê comigo assim com atenção, preste bem atenção, o semeador semeia a palavra, o 14, quer ver? Olha, vamos lá, até eu coloquei em letra maiúscula, toda vez que aparecer a palavra, não é? Então, o semeador, e vocês podem me ajudar repetindo essa palavra, tá bom? Vamos ver se dá certo. Então, o semeador semeia são estes os da beira do caminho, onde é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira Presta atenção, irmãos, a grande batalha espiritual é essa. Você está lendo a Bíblia ali e você começa a distrair, não entra nada. A semente não é implantada no seu coração, não ativa a terra. O cara lê a palavra e o Satanás está lá. Irmão, tudo que ele precisa é roubar a semente, é te distrair. Você está aqui ouvindo a palavra? Tá aqui, eu sei que a maioria, 90%, vocês estão aqui, os caras estão assim, ó, olhando, né? Mas eu fico impressionado que ainda tem gente, não é? Que fica, o cara passa a semana toda grudado no celular. E ele consegue vir para a igreja ainda, e na hora da palavra, ele ainda consegue olhar o Instagram dele. Está entendendo? Quer dizer, o Satanás está roubando a palavra. Está roubando a palavra. A palavra não entra. Ele tem um contato com a palavra, mas ela não penetra a ponto de ser implantada no coração poderoso dele. Interessante isso. Então, olha, logo vem Satanás e tira o 16. Semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais ouvindo logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, saindo antes de pouca duração. Sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa Por que vem a angústia e a perseguição?
Por causa da palavra. A grande luta sempre é por causa da palavra. Logo eles se escandalizam. Não é? O 18. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições. Olha só, escuta, diga demais ambições. Concorrendo, sufocam a palavra. Que coisa forte isso, né? Ficando ela infrutífera. Quer dizer, a palavra é poderosa, irmãos. A palavra, a semente é a palavra de Deus. O seu coração é a terra milagrosa que Deus colocou dentro de você. Mas o que é que precisa acontecer para você produzir uma promessa? O que é que acontece? Você precisa engravidar. Essa semente precisa ser implantada e acontecer. Então o que Satanás está fazendo? Ele rouba a semente, não é? Rouba a semente. Aquela que é semeada à beira do caminho, ele vai lá e rouba a semente. Aquela que é semeada entre os espinhos, ele fala que é a semente que entrou, ela até nasceu, mas aí o cara fica pensando em outras coisas. Eu acho muito interessante essa palavra aqui, ó. É a fascinação da riqueza e as demais ambições. Diga demais ambições. Concorrendo, sufoca uma palavra. Aquilo que o cara passa o dia todo pensando, ele não consegue fazer com que a palavra seja implantada dentro dele, e ela fica infrutífera. O versículo 20, os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e as recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Entendeu? Então, não é só você ouvir a palavra. Quem tem um coração poderoso que produz riquezas? Todos vocês. Agora escuta bem, você tem um coração, a palavra é poderosa. Agora, quem é que produz o fruto? São aqueles que recebem. São aqueles que recebem. Olha, recebem, frutificando a 30, a 60, a 100 por um. Amém, querido? Então, como eu falei no começo, né? Eu estou grávido de 30 células, né? 50 células, perdão. Eu estou grávido de 50 células. É porque hoje nós temos 21, né? Então está faltando 29, 30, né? Então, mas vamos colocar que eu estou grávido de 50. 500 discípulos, né? E eu estou grávido de um prédio, porque, irmão, quando a gente vai colocar essas pessoas? Né? Então é contraditório, né? Como eu estou pedindo para Deus, Senhor, me dá 50 células, 500 pessoas, onde eu coloco essas pessoas? Então eu estou olhando tudo quanto é lugar, né? Eu estou fotografando assim alguns lugares, porque aquilo que eu estou querendo, né? Então aí eu fico olhando para isso, né? Estou meditando nisso, nessas palavras, estou meditando, estou decorando esses versículos. Por exemplo, Isaías 54:2, estou meditando muito nele. Alarga o espaço da tua tenda. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, não impeças, alonga as tuas cordas, firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita, transbordarás para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Então, aí eu estou lendo, e estou decorando, e vendo, e olhando. Irmãos, eu estou grávido. Amém? Então você já entendeu, essas duas coisas são muito importantes. Vamos lá. Como é que eu gero uma promessa? Primeira coisa, ficando grávido. Você precisa engravidar, não é só um contato com a palavra, você precisa engravidar dela. Agora, como que faz isso? Meditando. Ruminar a palavra. Falar baixinho a palavra. Decorar, não é? Decorar a palavra, muito forte isso. Agora vamos lá, vamos terminar, estão prontos? A terceira coisa, muito importante. Então, beleza, eu engravido, estou grávido, não é? Como que eu engravidei? Estou meditando, estou falando, estou pensando, não é? Eu estou gastando tempo com isso. Agora veja bem, a terceira coisa, cuide do seu bebê. Coloque a mãozinha no seu bebezinho aí, no seu bebezinho espiritual. Faça um carinhozinho nele, né? Irmão, eu estou grávido, você também, né? Faz um carinhozinho nele pela fé. Eu acho tão bonitinho o Tiago. Cadê o Tiago? O Tiago está aí? O Tiago da Natália? Acho tão bonitinho o Tiago. Ele vive fazendo carinho nos gêmeos.
né? E eu acho tão bonitinho. Isso é fé. Está grávido, é isso, não é? É a palavra que engravida a gente. Agora, irmãos, eu penso que muita gente está tropeçando aqui, em cuidar do seu bebê. Muita gente já entendeu, rapaz, entendi, eu tenho um coração poderoso, já fui abençoado com toda a sorte de bênçãos, já entendi, não é? Em todas essas 8.000 promessas, Jesus já deu o amém dele, aleluia. Ele disse amém, tá ligado? Não é? Já entendi. Que Deus me abençoa muito mais do que tudo aquilo que eu posso imaginar ou pensar ou pedir, né? Imaginar ou pedir, segundo o poder que em mim opera. Eu entendi isso. Agora eu entendi que já está em mim, mas eu preciso engravidar da palavra. E já entendi também como que isso acontece, através da meditação, do relacionamento sério com a palavra. E muita gente está fazendo isso, sabia? Eu sei que muita gente está fazendo isso. Mas uma das razões porque essa palavra me pegou tanto foi esse terceiro ponto. Não é? Que eu falei assim, rapaz, eu estou no caminho certo. Quando eu ouvi essa palavra do pastor Eibe, né, eu pensei, cara, eu estou no caminho certo. Eu tenho essa responsabilidade com a palavra, né, um relacionamento responsável com a palavra, eu tenho. E eu fico meditando, fico orando, eu fico pensando, eu faço isso. Mas esse terceiro ponto aqui é muito importante, irmãos. Cuidar do bebê. Muita gente perde a bênção aqui. Ok? Então eu quero te dar essa vacina em todos os grávidos. Vocês estão no consultório do Dr. Jesus. E vocês vão receber uma vacina para ninguém abortar. Aleluia. Para ninguém perder o bebezinho. Eu declaro, ele vai nascer com muita saúde. Aleluia. Não é? Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cuidar dele. Vamos ver. Então, 1 Reis 18, 42. Acho muito interessante isso. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cume do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Eu quero que vocês prestem bem atenção nisso, né? O que está acontecendo aqui? Deus tinha dado uma promessa para o Elias. A terra estava sem chover 3 anos e meio. Pensa na seca, não é? Pensa na seca lá em Palmas, fica sem chover 6 meses, seca tudo, irmão. Onde não tem irrigação, morre mesmo. Imagina 3 anos e meio. Fome, miséria, não é? É um tempo ali que, se você ler ali, não é? 2 Reis, do capítulo 5 ao 7, tem uma história lá que 2 mães combinam para comer seus próprios filhos, e elas comem uma criança, está na sua Bíblia, de tanta miséria absoluta ali. Então eles estão vivendo isso, e Deus dá uma palavra para o Elias, escuta, Elias, vai chover. Eu vou mandar uma chuva abundante sobre Israel. Então ele tem essa promessa ali. E ele vai, e ele fala, né, para o rei, para o Acabe. Ele fala para a nação, Deus falou comigo, eu tenho uma palavra de Deus, uma semente. Eu tenho uma semente, eu tenho uma promessa. Vai chover, não é? E aí, irmãos, ele faz aquele desafio dos deuses ali que vocês conhecem, não é? Ele ora para que venha fogo do céu, o fogo consome ali, o holocausto, um milagre, as pessoas se prostram ali, coisa mais linda. Mas quando ele sai de lá, interessante, irmãos, é aqui que muita gente tropeça. Quando ele sai dali daquela vitória, ele não vai para a casa dele comemorar. O Acabe, a Bíblia diz, subiu Acabe para comer e beber. Não é? Então, muitos crentes, eles estão ali batalhando por alguma coisa, eles estão tomando posse daquela palavra, eles já estão até grávidos mesmo, mas sabe o que acontece? Eles já começam a comemorar, já começam a contar os testemunhos antes do tempo, e começam a falar o que eles estão fazendo. Não, irmãos, o Acabe subiu para comer e beber, mas o Elias subiu ao Monte Carmelo. Ele subiu ao monte, e essa palavra encurvado para a terra, ele meteu o rosto entre os joelhos, é uma posição que a mulher judia dava à luz. Isso é um ato profético que ele está fazendo. Eu estou grávido dessa chuva. E ele fica ali numa posição de parto. Ele está gerando uma promessa. Quem está comigo aqui? Sabe, irmãos, ele vai orar, ele estava grávido. Mas ele, sabe, isso aqui, a palavra de ordem aqui, a palavra-chave aqui é perseverança. Como que eu gero uma promessa? Ficando grávido. Como que eu fico grávido? Por um relacionamento responsável com a palavra, uma vida de meditação na palavra de Deus mesmo.
até que essa palavra seja implantada no meu coração. Beleza, e agora? Acabou? Não. Eu vou perseverar até que esse bichinho nasça com saúde. Eu lembro a gente lá em Santarém, né, a Mila grávida da Ana Lídia, com 3 meses. E a gente em Santarém, na conferência do MDA, aí o pessoal subiu no monte para orar lá, e a gente achou muito legal, né? Era um monte, era uma montanha mesmo ali, bem íngreme, e a gente veria a cidade toda de lá de cima, e a gente empolgado, e vamos com o pessoal, vamos, e a gente foi. E aí subimos, olha, foi difícil, a gente subiu ali e tal, não é bem ruim assim para subir, a gente subiu, ficou lá em cima, foi muito legal aquela visão lá de cima. Mas quando a Meila chegou lá em cima, ela sangrou. Meu Deus, pensa num desespero. E aí, não, calma e tal, e vamos descer bem devagarinho, e descemos bem devagar. Quando nós chegamos lá, né, na casa da pastora Rebeca, a gente estava hospedado lá, a pastora Rebeca deu uma, né, ela como enfermeira, colocou a Meila de repouso. Você não vai mais para a conferência, você vai ficar quieta. Tem que cuidar do bebezinho. Tem que perseverar, senão você pode perder o bebezinho. Então muitos começam bem, descobre que já tem todos os recursos em Cristo, toda sorte de bênção nas regiões celestes, descobre que tem um coração poderoso, eles começam a meditar na palavra, até que ela seja implantada, aí eles ficam grávidos, só que eles interrompem o processo, né, irmãos? Então, para a terra milagrosa do seu coração fazer a semente frutificar, é um processo que leva tempo. Quem está me entendendo? Então a mulher grávida, ela tem que ter alguns cuidados, não é? Então deixa eu colocar bem na prática para a gente terminar sobre esses cuidados. Então, sabe, é isso que o Elias está fazendo mesmo. Rapaz, o cara foi lá comemorar, foi fazer o churrascão lá porque vai chover. Eu vou gerar promessa, meu amigo. Eu vou orar, eu vou louvar, eu vou gastar tempo de oração gerando essa promessa. Amém, queridos? Eu lembro eu lá, irmão, já falei isso para vocês, né? Querendo casar. Cadê as solteiras aqui? Deixa eu falar o segredo, né? Querendo casar, desesperado para casar, e agora eu era um crente, vivi uma vida miserável, irmãos, miserável. Eu tenho até vergonha de falar, eu nem gosto de falar sobre esse assunto. Esse assunto sempre me causa um enjoo. Mas eu querendo casar agora, querendo fazer a coisa da maneira certa, e aí eu querendo casar, e aí, irmãos, eu lá em Santarém, na casa da irmã Judite. Você conhece a irmã Judite lá, do mãe do Salles, conhece? Ali da Liberdade, né? Tu não é de Santarém? Tu não é de Santarém? Essa aqui, tu conhece a irmã Judite lá? E eu lá na casa da irmã Judite, né? E era uma casa de madeira, né? E à noite, eu lembro, irmão, quando eu voltava do trabalho, porque eu trabalhava na Embrapa, né? Lá, eu fui fazer um trabalho lá na Embrapa. E aí, quando eu voltava do trabalho, aí eu meti a cabeça naquele travesseiro. Eu tinha que chorar com a boca, gerando a promessa. Quem está me entendendo? Gerando a promessa, para ninguém ouvir, gerando a promessa. Não aguento mais. Né? Entendeu? Então, agora eu tinha promessa. Eu lembro que eu recebi uma promessa lá, que Deus faz com que o solitário viva em família. Era uma promessa, era uma das 8.000 promessas. Peguei aquela promessa, me agarrei nela, né? Lembro que Deus me deu uma palavra assim, né? Foram várias palavras, tipo que a herança vem dos pais, mas a mulher prudente vem do Senhor. Né? Então agora eu tinha que implantar essa palavra. Até hoje eu nunca esqueci esse versículo. Eu tinha que meditar nesses versículos, ruminar essa palavra, né? E ela tinha que ser implantada no meu coração. Mas agora eu estava na fase de cuidar do meu bebezinho. Eu já estava grávido. Quem está me entendendo? Eu lembro quando eu voltei de Santarém, acho que um mês antes de eu voltar de Santarém, mandei uma carta para a Meila, né? Porque era tão difícil o telefone ainda, né? Naquela época. Aí mandei a gente falava muito por carta, né? Era mais romântico e tal. Mandei uma carta para ela pedindo ela em casamento. Vou voltar no dia 1º de julho. Dia 18 eu quero casar com você. Chucarabaralaia.
Entendeu? E foi assim, né, amor? Foi assim. Então diga assim, ó. Sabe, eu tenho que cuidar do meu bebê. Como é que eu cuido do meu bebê? Como é que eu cuido do meu bebê? Louvor, oração, né? Sabe, porque em geral a gente louva quando recebe. Não, irmãos, a gente tem que fazer igual o Josafá, né? Josafá cantou música de louvor, de gratidão, né? Pode ler lá a música, lá, a letra da música lá, em 2 Crônicas 20. Ele fala: rendei graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura. Agradecer o que, Josafá? Você está maluco, é? Você está maluco, você está agradecendo? Porque eu sei, fé é isso, eu já recebi. Fé é isso, eu já recebi. Não é? A mulher está grávida, ela começa a comprar, ela começa a fazer o enxoval, ela não espera o bebê chegar, ela sabe porque sabe, já deu certo, não é? Então, louvor, adoração, em vez de ficar reclamando, está difícil, eu não consigo, não está dando certo, não vai conseguir mesmo, irmão. Então, muita gente está matando o seu bebê. Tem alguém aqui comigo? Muita gente aqui está matando o seu bebê, irmão. Está interrompendo, está abortando a sua gravidez espiritual. Você tem uma terra poderosa, a semente da palavra é mais poderosa ainda, e ela já engravidou você, mas você tem que cuidar desse bebezinho. Cuide com louvor e oração. Para de reclamar, senão você mata o seu bebê. Tem alguém me entendendo aqui? E outra coisa, invista tempo de qualidade para gerar essa promessa. Quer ver? Olha só o que diz Lucas 8:14. Não é? Então, a primeira coisa, como é que eu cuido do meu bebê? Orando e louvando. A segunda coisa, como é que eu cuido do meu bebê? Investindo tempo de qualidade em gerar a promessa. Olha o que diz Lucas 8:14. Aqui caiu entre espinhos, são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Eles engravidaram. A semente caiu na terra poderosa, a semente germinou, a planta nasceu, mas aí, irmãos, ela foi sufocada com tantas outras coisas. Olha só que coisa interessante, meu Deus do céu. E vou te falar uma coisa, irmãos, é verdade mesmo. Olha, até há um tempo atrás a Jocum fez uma pesquisa, que eu fiquei chocado. Ela fez uma pesquisa entre não sei quantos mil pastores. Eu estou falando de pastor, estou falando da igreja. Pastor, diga pastor. Pastor, não sei quantos mil pastores. Sabe o que eles descobriram? Que 95%, ou era 85%, eu vou ter que voltar lá naquela pesquisa, mas vamos colocar 85% para não ficar muito grande. 85% dos pastores que foram entrevistados ali, né, que eles não precisavam colocar o nome, secretamente, 85% deles tinham uma leitura diária de 5 minutos. Eu estou falando dos pastores. 5 minutos, pastorzão lá, que vai ler a Bíblia, 5 minutinhos. Agora, se os pastores estão nesse nível de leitura da Bíblia, eu fico imaginando o rebanho deles. O que acontece então? O cara está grávido, a mulher está grávida da bênção, a terra tem tudo o que você precisa, a semente da palavra já germinou, só que tem muita ocupação, está fazendo muita coisa e não está tendo tempo para meditar, tempo de qualidade para gerar aquela promessa. Olha, o pastor Iba até coloca, né, uma pesquisa nessa palavra que, olha só, nos Estados Unidos, olha só, achei muito interessante que as pessoas, né, comuns, as pessoas comuns, acho que talvez nós aqui, né, pessoas comuns, pegam 2.617 vezes no celular por dia. O celular, irmão, o celular é uma benção. Eu só compro um livro físico se eu não achar no Kindle. Eu prefiro ler no celular. Então, o celular é uma benção. Eu uso demais o celular, a internet, para ler, né, para estudar. Eu uso demais. Meu Deus, é uma ferramenta maravilhosa o celular. Glória a Deus pelo celular. Imagina, esse dia eu estava falando para mim, olha que bênção, né? Imagina eu pagar todas as minhas contas com um clique, né? Pá. Olha o tempo que eu economizei, maravilhoso isso. Agora, irmãos, o que eles descobriram nessa pesquisa? Que 10%
dos entrevistados pegam o celular 5.400 vezes por dia. Isso aí já é uma doença, A pessoa já... Você vê, né, na nossa geração acontece muito isso, você está conversando com a pessoa está ali no celular. Né, que dá um chute na cadeira. Mal educado. Né? Eu sei que vocês não fazem isso, né? Mas, irmãos, nós estamos perdendo muito tempo e nós não temos tempo de qualidade para gerar, para cuidar do nosso bebezinho. Estamos grávidos, mas não estamos cuidando do bebezinho, não é? Não estamos tendo tempo para orar, não estamos tendo tempo para louvar, não temos tempo para ficar meditando naquela palavra, né? E a terceira e última coisa aqui para a gente cuidar do nosso bebezinho. Diga comigo, não andeis ansiosos. Diga assim, oração e louvor. Investir tempo de qualidade. Não andar ansioso. Irmão, outra coisa que mata o bebezinho, que faz abortar a promessa, que já foi semeada e já está nascendo, né, a plantinha no seu coração poderoso, é a ansiedade. Entendeu? Então você ficar muito preocupado com as coisas. Não é verdade? A pessoa fica... Irmão, quando eu falo isso, eu faço a mesma coisa. Como eu falei, né? Às vezes eu estou tão preocupado com alguma coisa que eu começo a ler ali, começo no meu tempo de meditação, eu percebo que eu estou desconcentrado. Eu não estou prestando atenção. Às vezes até a Mila no carro, lendo para mim, a gente tem muito esse hábito, né? Um lê para o outro, ela vai lendo para mim no carro, e às vezes ela está lendo no carro, eu estou lá, aí ela já... Não é legal, amor? É! Aí ela já sabe, né? O que é legal? Eu digo, está do seu lado, meu amor. Né? Quem não pratica o mesmo pecado, atira a primeira pedra. Mas então a gente tem que lutar contra isso, né? Como é que eu faço isso? Olha aqui, para terminar. Como é que eu faço isso? 1 de Pedro 5,7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Não é? Ele já tem cuidado. Ele já cuidou em outros momentos. Ele já não resolveu em outros momentos? Por que ele não vai resolver agora? Ele vai cuidar. Não fique preocupado, não é? Não fique ansioso por nada, mas em tudo apresente suas orações diante de Deus, não é? Então, irmãos, nós precisamos cuidar do nosso bebezinho. Nós precisamos ter essa esperança, vai dar certo. Cutuca esse grávido que está perto de você aí. Com cuidado, para não machucar o bebezinho. Fala assim, vai dar tudo certo. Não fique ansioso, não fique preocupado. Olhe para mim. Deixa eu terminar com essa. É uma pesquisa que eu achei muito interessante essa pesquisa. Eles pegaram uma espécie de ratos. Irmão, a esperança. Olha para mim, olha para mim. Grávidos, olhem para mim. A esperança é o grande segredo. Você sabe, vai dar certo. Já passei por isso, vai dar tudo certo. Não vou ficar ansioso, porque se eu ficar ansioso, eu não estou cuidando do meu bebê, vou matar meu bebezinho. Eu preciso estar meditando, eu preciso gastar tempo de qualidade com a palavra, com a oração. Se eu ficar muito ansioso, preocupado, eu vou perder o processo. Tem alguém me acompanhando aqui? Agora olha para mim. Eles fizeram uma pesquisa com ratos da Noruega, uma espécie de ratos da Noruega. E eles colocaram esses ratinhos, né, uma maldade, né, irmão, mas eu vou ter que contar para vocês. Colocaram esses ratinhos na água para ver quanto tempo eles permaneciam vivos, né? E eles ficaram vivos 3 minutos e meio e morreram, né? Então eles chegaram à conclusão, eles só aguentam o máximo o que conseguia mais. Quantos minutos e meio? Quantos minutos? 3,5, muita coisa, né? Mas beleza, aí o que eles fizeram? Pegaram outra turma agora de ratinhos, e eles já sabiam que o máximo que eles conseguiam era quanto? 3,5. Então eles pegaram essa outra turma e colocaram na água. E com 3 minutos, quando eles estavam... Aí eles iam lá e salvavam eles. Aí quando eles se recuperavam, colocava de novo a mesma turma. Com 3 minutos, eles iam lá e salvavam os ratinhos. Salva o ratinho. Até que eles se acostumaram com isso. Aí, agora vamos ver quanto tempo eles duram. Joga eles lá, pã, e não vamos mais salvar. Sabe quanto tempo eles
eles permaneceram antes de morrer? 45 minutos. Por quê? Porque eles tinham a esperança de que eles iam ser salvos. Se eu sei que Deus vai me livrar, por que eu vou ficar ansioso? Se eu ficar ansioso, eu não tenho tempo de qualidade com a semente da palavra. Eu vou abortar o processo, os espinhos vão sufocar a palavra. Quem está comigo aqui? Vamos gerar essa promessa, irmão, juntos. Nós vamos ver isso juntos. Claro, eu estou falando dessa gravidez, né? Que eu estou grávido, dessas 50 células. Nós vamos conquistar isso juntos. Nós vamos contar essa história juntos. Mas eu sei que vocês têm os projetos pessoais de vocês. Beleza, está tranquilo também. Eu também tenho projetos pessoais, né? Eu estou grávido dos pessoais e dos espirituais. Mas, irmãos, é isso. O segredo é esse. A gente vai ver essa promessa sendo gerada em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, eu quero orar por você. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Meu Deus. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Bora repetir esse versículo? Se permanecerdes em mim, grita aí, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aleluia. Coloque a mão no seu coração, quero orar por você. Eu quero que você